Existe uma lenda em One Piece que pode explicar o maior mistério do fundo do mar, a de que qualquer navio afundado ou tesouro perdido acaba trancado no chamado Cofre do Davy Jones. E o mais interessante é que isso não vem só de One Piece. Na mitologia real dos mares, o Cofre do Davy Jones sempre foi tratado como o próprio fundo do oceano, um lugar onde navios, riquezas e até as almas dos marinheiros ficariam presos para sempre, como se fosse uma prisão eterna. A gente já falou sobre isso antes, e isso levou muita gente a acreditar que o Davy Jones ainda está vivo. Que talvez isso não seja só uma lenda, mas sim uma realidade. Só que naquela época, a gente ainda não sabia quem era o Imu-sama de verdade. Agora que vimos ele de fato, e principalmente o tipo de poder que ele possui, tudo fica ainda mais estranho. Porque não parece ser apenas uma Akuma no Mi comum. Parece algo muito mais profundo, algo realmente ligado ao diabo. E quando a gente para pra pensar, o próprio mundo de One Piece já trata o mar como algo que rejeita certas pessoas. Usuários de Akuma no Mi são literalmente odiados pelo oceano. Eles perdem a capacidade de nadar, ficam completamente vulneráveis, como se o próprio mar estivesse punindo eles por algo. E isso nunca foi totalmente explicado. Nunca foi só uma fraqueza, sempre pareceu uma maldição. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. No mundo de One Piece, o mar nunca foi tratado como algo neutro. Ele reage, ele pune, ele rejeita, como se tivesse vontade própria, como se fosse uma entidade. E se isso for verdade, então o Davy Jones não está apenas preso no mar. Ele pode estar sendo mantido ali pelo próprio oceano. E isso levanta uma possibilidade absurda. E se o Imu-sama tiver amaldiçoado o Davy Jones, e agora ele esteja vivo, preso no fundo do mar? Pensando melhor nisso, essa teoria é interessante. Mas também tem seus problemas. Dá pra imaginar esse cenário funcionando, alguém condenado a viver eternamente no fundo do oceano, incapaz de escapar. Mas quando a gente tenta conectar isso com o tal homem marcado pelas chamas, começam a surgir algumas inconsistências. Por um lado, até faz sentido. Se ele vive no fundo do mar, isso explicaria por que ninguém consegue encontrá-lo. E até levantaria a possibilidade de ele estar ligado ao Poneglyph da Ilha dos Tritões. E isso fica ainda mais interessante, porque ali não existe só um Poneglyph. Ali também está Poseidon, uma das armas ancestrais. E se o Davy Jones estiver ligado a isso? Se ele for, de alguma forma, um guardião? Ou até uma consequência direta desse poder? Mas ao mesmo tempo, não encaixa completamente. Porque se ele está lá desde o século perdido, por que só agora ele começaria a agir? Por que esperar 800 anos? Essa é a principal dúvida que enfraquece essa teoria. Mas talvez a gente esteja olhando isso da forma errada. Talvez ele não tenha esperado, talvez ele simplesmente não podia agir. Talvez ele estivesse preso, selado, completamente incapaz de fazer qualquer coisa durante todo esse tempo. E só agora, por algum motivo, esse bloqueio começou a enfraquecer. E se isso estiver ligado ao retorno de Joy Boy? Porque o mundo inteiro está mudando. E talvez não seja coincidência que essas lendas estejam voltando agora. Isso começa a ficar ainda mais estranho quando a gente lembra do Reino Antigo. Uma civilização tão avançada que até hoje o governo mundial tenta apagar qualquer vestígio da sua existência. E se o Davy Jones veio dessa era? Se ele não era só um homem, mas alguém que ousou desafiar o próprio equilíbrio do mundo ou até o próprio mar? E como punição, foi condenado a viver exatamente dentro dele. E tem mais um detalhe que pode mudar completamente essa teoria. Porque no mundo de One Piece, existe um nome que sempre aparece ligado ao caos, a queda dos deuses, o D. Aqueles que carregam esse nome são conhecidos como os inimigos naturais dos deuses. E se o Davy Jones não fosse só Davy Jones? E se ele fosse, na verdade, David Jones, alguém que enfrentou diretamente o poder que hoje está nas mãos do Imu-sama, e por isso foi apagado da história, e condenado a um destino pior do que a morte? E claro, se realmente for ele, o impacto seria gigante. A comunidade inteira iria explodir. Mas olhando com mais calma, todas as outras possibilidades também são igualmente malucas. Tem gente que acredita que pode ser o Dragon, o que até explicaria os redemoinhos, mas fora isso, muita coisa simplesmente não fecha. E aí entram os redemoinhos, porque isso pode não ser apenas uma habilidade ativa, como uma Akuma no Mi comum. Talvez não seja algo que ele controla, talvez seja automático, como se a própria presença dele distorcesse o mar ao redor. Como se o oceano reagisse a ele, criando esses redemoinhos gigantes, impedindo qualquer um de se aproximar. Não como um ataque, mas como um efeito colateral da própria maldição. E talvez ele nem precise sair do fundo do mar. Talvez ele consiga agir à distância, através do próprio oceano, controlando correntes, influenciando o ambiente, ou até surgindo apenas através de algo específico. E aí entra outro detalhe importante. O Lafitte mencionou que esse homem pode ser encontrado em um navio completamente preto. E isso muda tudo, porque o navio negro pode não ser apenas um navio qualquer. Talvez ele seja parte da própria maldição, um navio que foi destruído, marcado,
ou até consumido por esse mesmo poder, e com o passar dos séculos, acabou se tornando completamente negro. Como se carregasse essa marca, como se fosse uma extensão do próprio dono. Mas e se ele não for só um prisioneiro? E se ele tiver uma função? Porque em várias histórias, figuras amaldiçoadas não estão apenas presas, elas são obrigadas a cumprir um papel. E se o Davy Jones for o responsável por manter algo escondido? Algo no fundo do mar? Algo que não pode vir à superfície de jeito nenhum? E quando a gente coloca o Imu-sama nessa equação, tudo fica ainda mais pesado. Porque não estamos falando de alguém comum, estamos falando de uma entidade capaz de apagar ilhas inteiras, de reescrever a história, de existir nas sombras há mais de 800 anos. Se alguém assim decide punir alguém, não seria algo simples, seria algo simbólico. E isso conecta diretamente com outra possibilidade absurda. E se o Imu-sama tiver usado o poder da Ope Ope no Mi, forçando alguém a realizar a cirurgia da juventude eterna, alguém se sacrificou e concedeu vida eterna ao Davy Jones. E depois disso, ele foi condenado ao fundo do mar. Resultado, ele não pode morrer, mas também não pode viver de verdade. Fica preso, consciente, mas completamente impotente. Exatamente como aconteceu com Jack, quando ficou no fundo do mar sem conseguir reagir. E se for isso, o Davy Jones não é só uma lenda, ele é um prisioneiro eterno, esquecido nas profundezas do mundo. E aí entra outra questão ainda mais bizarra. Será que ele está simplesmente se afogando eternamente? Imagina isso, viver para sempre, preso no fundo do mar, sem conseguir morrer. Mas aí surge outro problema. Se ele está nesse estado, como ele ainda consegue agir? E talvez a resposta esteja justamente nisso. Talvez ele não esteja preso o tempo todo. Talvez exista uma condição. E aqui dá pra puxar uma referência bem interessante. Oda já mostrou várias vezes que se inspira em histórias do mundo real. E em algumas versões da lenda do Davy Jones, ele é amaldiçoado a cumprir uma função, mas só pode agir em momentos específicos. E se for algo parecido aqui? E se, dentro do mundo de One Piece, o Davy Jones só puder agir depois de longos intervalos, décadas ou até séculos? Isso explicaria muita coisa. Por que ele só aparece agora? Por que ele se tornou um rumor? Por que ninguém consegue encontrá-lo? E isso também explica outra coisa importante. O fato de que essa história virou uma lenda, porque alguém viu, alguém sobreviveu. E essa informação foi passando de geração em geração. Talvez até ligada ao próprio D ou a uma linhagem esquecida. Então, quando a gente junta tudo isso, a lenda, a maldição, o mar reagindo, o reino antigo, o D, o Imu-sama, os redemoinhos, o navio negro, tudo começa a apontar para uma única coisa. Isso pode não ser apenas uma teoria maluca. Pode ser uma história que o Oda vem construindo em silêncio há muito tempo. E se isso for verdade, então o Davy Jones não é só uma peça da história. Ele pode ser a chave para algo que ficou escondido por 800 anos no lugar mais inacessível do mundo, o fundo do mar. Agora me diz uma coisa, tripulante, isso aqui é só uma teoria maluca? Ou será que a gente acabou de esbarrar em algo que o Oda vem escondendo há anos? Porque se isso for real, o impacto vai ser absurdo. Então já faz o seguinte, se inscreve agora no canal e já deixa o like, porque quando essa revelação acontecer, tu vai querer estar aqui comigo para ver isso primeiro.